Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Crimes do Passado. Eu sou a Glaciele e hoje nós vamos falar sobre o caso Schussler Peterson. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like que me ajuda muito na divulgação deste vídeo e também do canal. Ativa o sininho para não perder as notificações. E agora, vamos ao que mais interessa, que é o caso de hoje. Dia 16 de outubro de 1955. Era um dia típico de outono em Chicago. O ar estava fresco, o céu estava cinzento e as árvores começavam a perder as folhas. Naquele bairro tranquilo do noroeste da cidade, as famílias se preparavam para o jantar. As mães chamavam as crianças para dentro e o cheiro da lenha queimando se misturava com o da comida caseira. Para três meninos, Robert Patterson, de 13 anos, e os irmãos John Schussler e Anton Schussler Jr., de 13 e 11 anos, respectivamente, aquele final de tarde de domingo seria diferente. Os garotos eram inseparáveis, gostavam de um cabelo penteado com brilhantina e também de risadas fáceis. Eles haviam pedido permissão para os pais para ir ao cinema que ficava ao norte da cidade. Eles gostariam muito de assistir a um novo sucesso da Disney. Portanto, após a permissão dos pais, eles despediram-se das famílias com um sorriso, dizendo que voltariam até as 20 horas daquele dia. Quando o relógio passou das 20 horas e eles simplesmente não apareceram para o jantar, o instinto materno falou mais alto. A mãe dos Schussler sentiu algo estranho e decidiu ligar para a mãe de Robert Patterson. Logo, as duas mães e também os pais começaram a vasculhar o bairro. Procuraram em cinemas, boliches, parques, docerias e simplesmente não os encontraram. À meia-noite, decidiram chamar a polícia. No entanto, nos anos 50, os desaparecimentos de jovens e até mesmo crianças eram tratados com uma certa lente de descuido. As autoridades acreditavam que os garotos apenas haviam fugido ou estavam dormindo na casa de algum amigo. Mas, na manhã seguinte, as famílias sabiam que havia algo terrivelmente errado. A família sequer conseguiu dormir ou descansar. Eles reuniram-se com a vizinhança e começaram a descobrir como foi a sequência daquela tarde dos meninos. Descobriram que eles pegaram o ônibus e de fato foram até o cinema. O motorista confirmou tê-los visto. Depois do filme, acredita-se que eles tenham parado em uma pista de boliche, que era uma das preferidas do Robert. Inclusive, um dos funcionários lembrou tê-los visto por volta das 19h30. Mas o que ninguém sabia é para onde eles foram depois disso. Durante 2 dias, as buscas se intensificaram. Centenas de voluntários vasculharam parques, becos, terrenos baldios e até margens de estradas. A imprensa noticiava o desaparecimento de três garotos descritos como educados, alegres e sem históricos de fugas. As famílias esperavam um milagre, mas o que viria seria muito pior do que qualquer pesadelo. Na manhã de 18 de outubro de 1955, 2 dias após os meninos terem desaparecido, um trabalhador fazia sua pausa para o almoço próximo à reserva florestal Robinson Woods, ao lado noroeste da cidade. Entre as árvores, ele viu algo estranho em uma vala. Ao se aproximar, percebeu o que parecia ser um corpo. Ele correu até um telefone público e ligou imediatamente para a polícia. Quando os agentes chegaram, a cena era muito pior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ali se encontravam três corpos nus. Eles estavam empilhados uns sobre os outros, e infelizmente era Robert Patterson e John e Anton Schussler. Eles estavam amarrados e amordaçados com fita adesiva. Robert Patterson havia sido atingido por uma arma branca 14 vezes. John tinha sinais de forte trauma na cabeça e até mesmo um pedaço da sua pele havia sido arrancado. Já o Anton, o mais novo, havia sido espancado e sufocado. As vítimas também apresentavam sinais de abuso sexual. Suas roupas jamais foram encontradas e nenhuma evidência sólida estava presente naquele local. Aliás, a área nem sequer foi isolada. Jornalistas, curiosos e policiais circularam livremente por aquele local.
destruindo qualquer chance de coleta de provas confiáveis. A cidade entrou em choque. Os jornais estamparam fotos dos garotos sorridentes e as manchetes que falavam sobre o crime mais cruel da década. A comunidade exigia respostas. Milhares de pessoas foram investigadas, mas não chegou-se a nenhuma conclusão sólida. Durante as investigações, uma pista chamou a atenção. Nos arredores da cidade, um estábulo havia pegado fogo misteriosamente, apenas 7 meses após o corpo dos meninos ser encontrados. Detalhe: este local ficava muito próximo do local onde eles foram encontrados. O incêndio destruiu o estábulo e tirou a vida de dezenas de cavalos, destruindo completamente o local e também qualquer vestígio de um possível crime. A teoria mais aceita é que o fogo foi intencional, talvez ali uma tentativa de apagar provas. O local era conhecido como um ponto frequentado por jovens e homens de reputação duvidosa. Um vizinho afirmou ter visto um carro escuro saindo do local horas antes do fogo começar. Mas as autoridades não deram o devido peso a essas informações. Talvez porque o nome de um dos homens mais poderosos começou a surgir nos bastidores da investigação. Silas Jane era proprietário daquele estábulo e também era um dos empresários mais influentes sobre treinamentos de cavalos para equitação em Chicago. Ele controlava estábulos, competições e tinha conexões com figuras importantes e perigosas, com uma reputação de um homem violento e com uma longa lista de inimigos. Este homem era o tipo de pessoa que ninguém ousava confrontar. Vários rumores diziam que ele organizava encontros em seu rancho, onde bebidas, jogos e outros excessos eram comuns. Em meio a todas essas informações, mais um nome surgiu: Kenneth Hansen. Era o ano de 1977, ou seja, 22 anos após o crime contra os meninos, e a polícia investigava o desaparecimento de uma herdeira multimilionária. O Hansen era instrutor de equitação que trabalhava em um dos estábulos ligado a Silas Jane. Carismático, mas reservado, Hansen parecia o tipo de homem confiável, até que o seu passado passou a ser desenterrado. Uma testemunha chegou a falar para os investigadores que Hansen havia confessado o crime contra os meninos de maneira informal. Mas, afinal, já havia se passado 22 anos, então por que demorou tanto para ele ser acusado? Durante décadas, o caso ficou engavetado, com pistas dispersas e a pressão política. Mas o mais importante, o medo que rondava qualquer pessoa, inclusive investigadores e policiais: o Silas Jane. Com o tempo, o caso foi esfriando ainda mais. Nenhum culpado foi formalmente acusado e nenhuma justiça estava sendo feita. As mães acabaram envelhecendo carregando o mesmo olhar vazio de quem perdeu tudo. Os jornais seguiram em frente. As manchetes foram substituídas por outras tragédias. E o trio, como ficou conhecido, Schussler-Peterson, virou apenas um nome nos arquivos da polícia de Chicago. Em 1994, com a troca de investigadores e também policiais, afinal de contas já havia se passado praticamente 40 anos do crime, os investigadores começaram a novamente encaixar as peças. Novas testemunhas reapareceram, algumas movidas pela culpa, outras pelo medo que finalmente diminuíra com o passar dos anos. O que emergiu de tudo isso foi um retrato sombrio. Essas testemunhas afirmaram que Hansen contou diversas vezes que teria traído os meninos oferecendo um passeio de carro e prometendo levá-los para ver cavalos, algo que encantava qualquer garoto na época. Eles entraram no veículo e, segundo a investigação, eles teriam sido levados até um estábulo de Silas Jane, onde o Hansen trabalhava. Aquele mesmo que, depois de alguns meses, acabou tendo aquele incêndio misterioso. Enquanto os meninos maiores olhavam os cavalos, o mais novo, Anton Schussler Jr., acabou sendo abusado por Hansen no estábulo. Quando Robert e John perceberam a situação, confrontaram o Hansel, mas acabaram também perdendo a vida. O fogo destruiu todo aquele local e todas as evidências, mas a exumação dos corpos dos meninos, realizada alguns anos após o crime, continha uma evidência crucial.
Partículas de feno foram encontradas nos pulmões das vítimas, indicando que eles haviam perdido a vida dentro de um estábulo antes de serem levados à reserva florestal Robinson Woods. Mesmo sem provas físicas ou DNA, Hansen foi condenado em 1995. 5 anos depois, a condenação foi anulada, mas em 2002, em um novo julgamento, ele foi condenado novamente de 200 a 300 anos de prisão. O Hansen faleceu na prisão em 2007, aos 74 anos, de causas naturais, alegando que não foi ele que cometeu o crime. Já o Silas Jane nunca foi formalmente acusado do envolvimento nesse caso, embora seu nome tenha surgido em vários outros crimes obscuros de Chicago, incluindo desaparecimentos e incêndios suspeitos. Jane morreu em 1987, sem nunca responder judicialmente por nada relacionado aos meninos. Já as famílias Schussler e Peterson jamais se recuperaram. A mãe dos Schussler viveu o restante da sua vida afastada de qualquer jornalista e, segundo relatos, com uma tristeza visível nos olhos. Já o pai de Schussler, o Anton Schussler, foi uma das primeiras vítimas indiretas daquele crime. Poucos dias após o enterro dos filhos, ainda em 1955, acabou sofrendo um infarto fulminante. O seu coração simplesmente não suportou a tristeza. O caso ficou conhecido como Schussler-Peterson e marcou a história dos Estados Unidos não só pela brutalidade, mas pela mudança cultural que provocou. A percepção de que o mal podia se esconder atrás de um sorriso ou de um convite inocente. Décadas depois, ainda restam dúvidas. Será que o Hansel agiu sozinho? Ou havia outros homens mais poderosos que se esconderam nas sombras e deixaram o tempo apagar seus nomes? Com o tempo, novas teorias também surgiram. Uma delas envolvia John Wayne Gacy, o palhaço assassino, pois ele cresceu apenas 1 quilômetro da casa das vítimas. No entanto, devemos lembrar que Gacy tinha apenas 13 anos quando o crime aconteceu. Mesmo assim, muitos acreditam que crimes como os de Schussler-Peterson tenham deixado marcas profundas na mente desse futuro criminoso. Enfim, o crime contra os meninos John, Anton e Robert sempre traz novos questionamentos. Mas talvez a pergunta que mais assombre quem conhece essa história seja a seguinte: quantos segredos ainda dormem sobre as cinzas daquele estábulo que simplesmente deixou de existir no ano de 1956? Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o que realmente aconteceu neste caso e nos vemos no próximo episódio.